Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Arreda Pra Cá. Quero, antes de mais nada, te convidar para acompanhar o programa, curtir, compartilhar, comentar aí com seus amigos. Quero inicialmente agradecer aqui o Sindicomércio, nosso parceiro de sempre no programa, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, também o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, que está conosco, assim como o Sinteac, que são 4 parceiros fundamentais para a continuidade e a permanência, né, consolidação desse projeto. E hoje temos um convidado especial no programa, né, PC? Exatamente. Nosso convidado está especial, já foi prefeito de Juiz de Fora por 2 mandatos, deputado federal 3 mandatos, deputado estadual, secretário de Estado, técnico de carreira do IPEA. Bom, se a gente for falar o currículo dele todo, vamos ficar boa parte do programa aqui. O nosso convidado é o ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Antônio de Matos, a quem agradecemos pela sua presença. Podemos chamar de Todinho? Ah, lógico. Todinho, muito obrigado pela sua presença. Os amigos íntimos fazem, a família também. Uma pergunta que não quer calar. Você nasceu em Juiz de Fora e foi registrado em Bicas, ou você nasceu em Bicas e foi registrado lá na mesma cidade mesmo? Não, fisicamente eu nasci em Bicas. A gente morava em Juiz de Fora, a gente morava em Bicas, mas quando dava tempo, nós somos 6 em casa, quando dava tempo, depois que a estrada melhorou, papai trazia a mamãe para ter o filho aqui. Então, eu e meu irmão, imediatamente assim de mim, nascemos no hospital, no antigo hospital que funcionava na Santa Casa, ali na frente, que não existe mais. Eu nasci aqui e fui registrado em Bicas. Então, está explicado. E vivi em Bicas os primeiros 5 anos de vida. E o seu pai é Custódio Matos também? Custódio Lopes de Matos. Perfeito. Tem um nome de rua lá na Vila Esperança, que o vereador Vanderlei me honrou na época com essa distinção. E seu primeiro cargo público, né, foi eletivo, foi o deputado estadual. Mas antes você fez parte da gestão do ex-prefeito Tarcísio Delgado, de 83 a 88, e dali você saiu para a vida pública como... É verdade. A primeira gestão do Tarcísio, a candidatura do Tarcísio virou assim uma unidade de todos que em Juiz de Fora lutavam contra o regime militar, né? O Tarcísio congregou uma juventude que tinha acabado de sair da universidade. Eu trabalhava em Brasília, era técnico do governo federal, e fui atraído por esse projeto. Tirei férias para trabalhar na elaboração do plano de governo do Tarcísio, que foi um grupo que se tornou histórico, né? A Margarida fazia parte, Rubem Barbosa, Renê, toda uma geração que acabou... Reginaldo Arcuri, Reginaldo, Pestana Márcio como líder na Câmara. Márcio Pestana. E depois eu fui convidado para ser diretor do antigo IPLAN, que vale a Secretaria de Planejamento. Na realidade, eu trabalhei 4 anos na administração do Tarcísio, os primeiros 4 anos. Depois eu me candidatei a deputado estadual em 86, não me elegi, mas tive uma votação muito expressiva e voltei para trabalhar no meu emprego em Brasília. Em 88, houve uma peripécia aí, os detalhes o Paulo conhece, mas... daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Em 88, nós já tínhamos criado o PSDB, Juiz de Fora, um grupo advindo dessa administração do Tarcísio, tinha criado o PSDB, e houve um veto ao que nós queríamos, era uma coligação com a candidatura do MDB, houve um veto na convenção, e nós fomos forçados a lançar um candidato próprio. E essa vítima fui eu. E também não ganhei, mas tinha uma votação muito boa. Na época a apuração era manual, nos primeiros 3 dias eu fiquei na frente da eleição, mas quando foi para bairros onde eu não era conhecido, eu perdi a eleição, o Bejane ganhou. E isso me lançou na vida pública definitivamente, porque na eleição seguinte eu fui 82 você foi eleito. Não, 92 você eleito prefeito. Deputado estadual. Deputado estadual antes, isso. Em 90 e prefeito em 92. Mas vamos fazer uma cronologia aqui. Primeiro, você formou-se
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio do de Estado Janeiro. do Rio de Janeiro. Você é técnico de carreira do IPEA. Isso. Você fez mestrado em Londres, em Birmingham. Eu fiz o primeiro mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de Administração Pública, no Rio, e depois, já técnico do IPEA. Já casado com Meire? Já casado com um filho. O Rodrigo nasceu na Inglaterra. É isso que eu ia falar, porque o Rodrigo nasceu na Inglaterra. O Rodrigo nasceu na Inglaterra. Eu fiz um outro mestrado na França? Em administração, não, em Birmingham, na Inglaterra, de administração urbana. Eu acho que eu estava me preparando. Alguém já me disse que eu me preparei a vida inteira para ser prefeito de Juiz de Fora. E talvez porque eu fiz um mestrado em administração pública e depois um em administração urbana. O Rodrigo tem dupla cidadania, não, né? Não. Sangue, né? Eu estava estudando, eu registrei no consulado, sim. no consulado brasileiro em Londres, e ele é cidadão brasileiro nato, não tem dupla nacionalidade. Não. Bom, aí de repente você vem para o governo do Tarcísio, junto com esse grupo que já nomeamos aqui, depois se torna deputado estadual, mas primeiro vamos falar um pouquinho dessa saída. Você estava no MDB, sua primeira filiação foi no MDB, e depois naquela convenção famosa, onde vocês queriam uma coligação e foi vetada essa coligação num evento que aconteceu, o Reginaldo Arcuri não conseguiu discursar. Foi vaiado o tempo todo. Não conseguiu discursar. E aí vocês saíram e criaram aquela dissidência e criaram o PSDB. Isso. Totinho, qual que era a ideia de criar o PSDB? Qual que era o princípio que vocês tinham naquela época, um partido que tinha Fernando Henrique como um dos seus principais quadros, Mário Covas? Nós temos que voltar no tempo, né? Quer dizer, para hoje tudo fica distante demais, né? Longínquo. Mas o MDB, que foi uma frente, como dizia o Fernando Henrique, um partido ônibus, né? que carregava em si diferentes tendências, diferentes lideranças, o MDB foi se deteriorando ao longo do exercício do poder e, num determinado momento, houve uma reação de parte do que eram chamados autênticos do MDB contra principalmente o fenômeno que nós conhecemos tão bem hoje, que é o fenômeno da corrupção na administração pública. Uhum. Então, havia um grupo interno no MDB insatisfeito com algumas lideranças que eram importantes, Quércia, Nilton Cardoso, só para exemplificar dois, sim. Que representavam um comportamento político-administrativo que começou a ser rejeitado por um setor. Nós temos dois segmentos de grupo autêntico. Teve um antes, que era mais à esquerda do MDB, Isso. que tinha o próprio Tarcísio Delgado, era do MDB, né? do Autêntico, Lisânias Maciel, esse grupo Freitas Nobre. Enfim. Parte desse grupo não aderiu a essa ideia, o Tarcísio, inclusive. Isso. E parte, sob a liderança principalmente de São Paulo, né? Franco Montoro, Mário Covas, parte criou essa ideia. A ideia era criar um partido social-democrata autêntico, né? Um partido de centro-esquerda, com novos valores, etc. E nós encampamos um grupo de secretários do Tarcísio, e mais o Pessana, que era vereador. O Pessana era o líder do Ivan governo de Castro, que era vereador também. Isso. Marcos Ropschitz, Romão, Reginaldo Arcuri. Rubem Barbosa. E Rubem Barbosa. Esse subgrupo da administração do Tarcísio se propôs a criar esse partido em Juiz de Fora e nós procuramos o Tarcísio. Eu, a espécie de líder informal desse grupo, nós procuramos o Tarcísio e pedimos ao Tarcísio para liderar esse projeto do Juiz de Fora. Ele discordou veementemente da ideia achava, como outros que você mencionou, que não era oportuno a criação desse partido. Eu lembro de uma reunião na casa dele que ele falou que a criação do PSDB era um equívoco. Mas o equívoco prosperou, de certa forma, porque elegeu o presidente da República e reelegeu o presidente da República, foi o Fernando Henrique Cardoso, e que teve o seu papel, teve um papel importante na evolução política e econômica do Brasil, com a criação do Plano Real, e com muitas reformas estruturais. Só um parênteses. Vocês chegaram nessa época a procurar o Itamar? Não, o nosso líder era o Tarcísio. Nós não tínhamos contato direto com o Itamar. O nosso líder era o Tarcísio
e a gente queria continuar com esse grupo. É só para contextualizar, o Ricardo é jovem, né, Custódio? Mas nós tínhamos aqui, teve uma época que tinha o MDB 1, 2 e 3, Arena 1, 2 e 3. A eleição, por exemplo, do Melo Reis, em 1976, nós tínhamos o MDB 1, o Tarcísio disputou, o MDB 2, o Sérgio Olavo Costa, e o MDB 3 não lançou candidatura, quer dizer, foram 2 candidatos. Só que a Arena lançou o Melo Reis, Valdir Bessa e os Sureiros. Os 3, então, o MDB 1, a Arena 1, 2 e 3, e no somatório eles acabaram ganhando a eleição com o Melo Reis. O MDB não teve uma terceira candidatura, os votos eram somados depois. Então tinha num grupo o Itamar, tinha outro grupo que era o Tarcísio, outro grupo era o Silva Abreu Júnior. Mas então foi criado o PSDB, nós continuamos esse grupo. Eu não, que eu já tinha voltado para Brasília. Mas esse grupo continuou dentro da administração do Tarcísio e apoiando na Câmara também, com o Ivan de Castro e o Marcos Pestana, até que vem a eleição de 88, que define essa separação mais visceral entre esse grupo e a liderança do Tarcísio. Porque em 88, como o Paulo falou aqui, em 88 nós não tínhamos uma estrutura partidária, não tínhamos nem número de candidatos para fazer uma chapa de vereadores. Era um partido incipiente. E eu inclusive, e nós, como grupo, fomos importantes para fazer uma conciliação dos 2 candidatos. O Tarcísio tinha 3 candidatos possíveis: Margarida, Murilo Ringel e João César. O João César acabou sendo excluído no início das negociações, ficou Margarida e Murilo Ringel. E os 2 não se davam entre si, nem pessoalmente, nem política, nem pessoalmente. Quem costurou essa aproximação e a possibilidade de uma chapa envolvendo os 2 fomos nós. Teve uma reunião na casa da minha mãe, eu não tinha casa no Juiz de Fora. Eu estava hospedado na casa da minha mãe, teve na casa da minha mãe, depois reunião na casa do Zé Maurício Gomes, que era muito ligado ao Murilo Ringel, para costurar essa chapa que acabou prosperando. O Murilo, prefeito, a Margarida vice-prefeita. E nós, dispostos, não somente dispostos, mas trabalhamos para fazer essa chapa. Chegou na convenção do PSD, a nossa única condição era que houvesse uma coligação na chapa proporcional de vereadores, porque nós tínhamos 2 vereadores com mandato, o Ivan de Castro e o Marcos Pestana. E tínhamos mais candidatos, a Ruth Argrives, outros candidatos a vereador. Chegou tudo certo com o professor Murilo. Chegou na convenção do MDB, houve uma articulação interna lá, que uns atribuíam a uma pessoa, outros atribuíam a outra, mas houve uma articulação interna na convenção para negar a coligação. Uma coisa meio irracional, né? Que era apoio para a chapa. Aí a convenção negou a coligação, isso foi num sábado. No domingo tinha a convenção do PSDB. Para você ter o tamanho do PSDB, a convenção foi numa sala de aula do Magíster, decidido pela professora Tereza. Chegou lá, entre idas, eu morava em Brasília, eu não tinha nem casa em Juiz de Fora mais. Idas e vindas lá, o candidato vai ser a Ruth, ela não aceita. O candidato vai ser o Pestana, ele não aceita. Aí, 1h da tarde, já no desespero, não, o candidato vai ser o Custódio. E a política está no meu sangue, desde 16 anos, e Juiz de Fora também. Acabou, sob choro da minha mulher, eu aceitando, e nós fechamos uma coligação com o PDT entre 2 e 4 horas da tarde. Lançamos a chapa, e o resultado é que eu tive muito mais votos do que o pessoal Tarcísio supunha que eu pudesse ter. Eu trabalhei muito na campanha, tive muito mais votos, fiquei em primeiro lugar há algum tempo na apuração, mas com a divisão desse grupo acabou na época a eleição era num turno só. E quem ganhou foi o Beijane. Acabou o Beijane ganhando a eleição, e isso selou uma separação entre esse grupo do PSDB e o grupo do Tarcísio, selou uma separação que teve desdobramentos mais tarde, né, com a minha eleição, etc. Bom, Custódio, desculpa, pode falar.
para a gente não ficar assim andando só no cronograma assim, senão a gente vai demorar muito a chegar. Mas eu queria que você fizesse algumas análises a respeito do PSDB. O PSDB que nasceu com essa proposta de social-democracia, um partido que teve o presidente da República em 2 mandatos, teve Aécio Neves eleito depois em 2002 e 2006, reeleito. Teve São Antônio Paulo, Anastasia, São Paulo com Mário Covas, com vários, com Serra, pro Montoro. Prefeitura de São Paulo. Exatamente. O que aconteceu com o PSDB? Este que vocês elaboraram, que controlou a política durante muito tempo, era antagonista do PT, durante várias disputas, Lula contra Fernando Henrique, e de repente o PSDB saiu de cena. Vamos lembrar, só para ilustrar o peso que o PSDB teve, vamos lembrar que o Fernando Henrique ganhou a eleição do Lula 2 vezes e ganhou no primeiro turno. Isso. Quer dizer, tinha uma base real, eleitoral real. Isso está por explicar completamente, né? Porque é uma mistura de coisas eventuais, erros humanos, com mudanças estruturais, conjunturais da sociedade. Eu tendo a dizer que o PSDB foi uma ideia boa ao seu tempo e que perdeu utilidade na política. E não é um fenômeno brasileiro. A social-democracia, que foi preponderante em toda a Europa Ocidental durante décadas, perdeu espaço visivelmente, simultaneamente. Quer dizer, a social-democracia hoje é uma ideia em decadência em toda a Europa Ocidental, que foi seu berço, e essa ideia de centro, essa ideia de que não é água nem azeite, essa ideia foi superada com a própria polarização do mundo, né? Não só da política, polarização do mundo. E nós estamos conversando que o Ricardo aventou a hipótese que eu acho que é muito plausível, que isso foi agravado com o predomínio da rede social na política, que foi polarizando muito nos extremos e personificando muito as lideranças. Você tem lideranças que ascenderam, que são assim, aparecem como um raio. São influências. A comunicação hoje é muito direta, sem intermediação. Mas aí, Custódio, o PSDB não percebeu isso? Eu não sei. É uma coisa que ainda está por analisar. Porque foi um somatório também. O PSDB perdeu, assim, por morte, 2 líderes excepcionais, né, que eram o Franco Montoro e o Mário Covas, que eram lideranças assim, políticas e morais, além do Fernando Henrique Cardoso, e tem um pouco também de coisa pessoal. Eu conheci pessoalmente bem todas essas lideranças, algumas delas tenho bastante intimidade, como o Serra. Lidei muito com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, uma coisa que eu não falei, eu fui assessor da bancada do PSDB antes e nessa condição eu lidei muito com o Fernando Henrique Cardoso e com o Serra. E fiquei amigo do Serra. O Fernando Henrique Cardoso é uma grande liderança política, mas muito vaidoso e muito, assim, na linha tradicional da política brasileira, embora ele não fosse um político tradicional, da liderança do eu sozinho, do eu ou nada. Entendeu? Uhum. Então ele não construiu, na verdade, a sucessão do Fernando Henrique, cujo candidato nosso foi o Serra, foi muito prejudicada pela atuação do governo e a uma certa omissão do Fernando Henrique Cardoso naquela eleição. E ali já começou a decadência eleitoral. Ainda permanecemos forte em Minas, em São Paulo, mas eu acho que é uma ideia que perdeu o seu timing, entendeu? Acho que é uma morte natural. É praticamente uma morte, né? Sim. Porque hoje está praticamente reduzido a pouquíssimas pessoas e com pouca expressão. Então, eu acho que é uma ideia que foi muito própria ao seu tempo, e não é só o PSDB. O MDB também desapareceu praticamente, quer dizer, nasceram outras forças muito galvanizadas por lideranças pessoais, mais que grupos políticos. Né? Mas Custódio, você não acha... o PSDB tinha uma liderança jovem, que também seduziu muitas pessoas, que foi o ex-governador Aécio Neves,
e que com o tempo essa liderança acabou, por diversos fatores, principalmente as denúncias que ele teve que responder, tirando a popularidade e a ascendência que ele tinha, especialmente sobre aquilo que ele conquistou. Essa morte, entre aspas, em vida do Aécio, politicamente, também não prejudicou muito o PSDB? Seguramente. Na mesma linha nós estávamos conversando aqui, de que a política ficou muito personalizada, né? O Aécio era um herdeiro natural, tanto que foi candidato a presidente da República com a eleição, quase foi eleito, uma diferença pequena, uma questão de detalhe, né? E o Aécio teria um pouco de uma tragédia brasileira, sabe? Morte de Tancredo, as coisas vão acontecendo, fazendo uma deterioração geral do quadro político brasileiro. Eu acho que a história do Aécio é um pouco dessa tragédia. Eu fui secretário do Aécio, convivi com ele o tempo todo da minha carreira política. O Aécio é um talento político excepcional. Eu acho o Lula disparadamente o líder político mais talentoso do Brasil. Foi presidente do Congresso. E o Aécio não chega a ser um Lula, mas chega perto dele em termos de capacidade de percepção, de estratégia, de perceber para onde que o vento vai na política. Mas foi atropelado por um fato, né? E, infelizmente, isso que eu digo trágico, um fato que abortou uma carreira que podia realmente manter viva essa ideia de um centro que não fosse tão polarizado. Bom, vou voltar a falar um pouco agora de Juiz de Fora, você como prefeito. Você teve 2 mandatos como prefeito. E o interessante é que você não foi reeleito. A primeira não tinha reeleição. Isso, na segunda você... Mas mesmo assim foi prefeito 2 vezes de Juiz de Fora. O que você mudaria hoje na postura do partido? Por que não conseguiu você não conseguiu reeleger? O que aconteceu naquela reeleição? Deixa eu pegar só um gancho na sua pergunta, porque é exatamente o que eu ia fazer também, mas um outro... É que eu li sua anotação de primeiro aqui. Não, mas é que eu ia pegar um outro ângulo. Dentro daquilo que o PC está colocando, eu só queria acrescentar um ingrediente aqui. Pegar a prefeitura 2 vezes após a administração do Beijano te prejudicou? Eu acho que você... Com a sua pergunta, você responde parte da pergunta do Paulo, parte. Eu peguei, tanto na primeira como na segunda vez, uma prefeitura muito desestruturada. Né? Vamos lembrar, na segunda administração, estava o vice-prefeito, que o Beijano tinha renunciado. Luiz Eduardo, em uma situação muito difícil. Mas eu não acho que foi isso. O fato de eu ter pego uma situação muito difícil e ter que reorganizar toda uma estrutura, a prefeitura não podia pegar empréstimo, a prefeitura não podia receber nem dinheiro de emenda, de convênio com o governo federal, porque não tinha CND, porque devia a Deus e o mundo. Então, até você recuperar isso, é 1 ano e meio, 2 anos, né, de gestão. Mas eu acho, eu tendo a achar, vendo em retrospecto toda a minha inserção na vida política e isso é centro da minha vida, né? Eu tendo a achar que o povo raramente erra na escolha, principalmente de candidatos majoritários. Deixa eu me expressar. Erra no sentido de que ele trabalha com os dados que lhe são colocados. Então, eu atribuo, assim como atribuo as minhas vitórias improváveis, tanto a primeira como a segunda foram vitórias altamente improváveis. A primeira eleição eu ganhei do Tarcísio, começou a campanha, ele tinha 54, eu tinha 8, 9 nas pesquisas. Quer dizer, altamente improvável. Terminou o primeiro turno, o Tarcísio em primeiro lugar com 6 pontos na minha frente. E ainda assim eu ganhei a eleição. Então, eu ganhei porque eu trabalhei muito, porque eu era uma pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Assim como eu ganhei com muita luta, eu perdi a eleição, visto por mim de maneira incompreensível na época, porque eu julgava que eu tinha feito uma administração
muito boa, muito boa. Com resultados efetivos. Só para ter uma ideia, nós construímos, parece absurdo, nós construímos mais de 3 mil casas na segunda administração. O Juiz de Fora construiu mais casa no programa Minha Casa Minha Vida, mais casa que Belo Horizonte. E graças à minha parceria com a Caixa Econômica, nós desapropriamos terrenos, utilizamos terrenos da prefeitura para viabilizar. Você imaginou o que é que você... pega 3 mil pessoas que ganham 2 salários mínimos e ela passar a pagar R$60 por mês, quero pagar na época. Então, mas eu não fiz política corretamente. Eu estava com a mentalidade na segunda administração, lembro que eu era deputado federal. Eu larguei o mandato no meio de deputado federal para ser candidato a prefeito. Pela segunda vez, não foi? O deputado estadual também largou no meio. Porque achava que era uma missão, que a cidade estava numa crise, que era uma missão. E eu resolvi que eu ia administrar. Assim, com a formação que eu tenho, e quem trabalhou comigo, que eu ia fazer o certo e que Deus cuidasse do resto. E não fiz política corretamente. Por exemplo, eu poderia ter evitado que o Bruno fosse candidato se eu tivesse feito política mais corretamente, com ele, inclusive. Me lembro que o Bruno apoiava a administração, tinha o presidente da CESAM, era uma pessoa ligada a ele, e eu demiti quando... Então, eu deixei de apresentar corretamente para a opinião pública, para o povo, as informações que lhe permitiriam avaliar com mais propriedade. Então, quem é o culpado da eleição? Eu. Agora, que não fiz política. Quando você está na política, você tem que fazer política. Não é só administrar, vendo os resultados, mas também cuidar da política, que eu não cuidei bem. E tem um dado interessante. Na sua primeira eleição, você teve o apoio do Itamar Franco. Sim. E ele falava assim, o doutor Tarcísio, né, criticando o Tarcísio. Sim. Na sua segunda eleição, você teve o Itamar contra você. Sim. O doutor Custódio, quer dizer, porque ele estava apoiando mais a candidatura do Bruno. Sim. Então, o Itamar pesou nessas duas eleições, tanto na que você foi eleito quanto na que você foi derrotado, ou vou abrir uma terceira hipótese. Aquela história do feriado, daquela viagem para Cabo Frio, isso é folclore? Não é um folclore, não, porque as diferenças foram... Mas essa é outra eleição, né? Sim. Essa do folclore é que eu pedi para o Bejane. Você perdeu para o Bejane. Não é porque havia um feriado na quinta-feira que muita gente emendou para viajar, muita gente... E a diferença foi muito pequena. O segundo turno estava grande, a diferença no início, por causa daquela campanha que eu tinha votado com o 13º salário, uma mentira inventada pelo Paulo Rogério. Já tinha fake news daquele. Até desfazer isso, para você ter ideia, o João Paulo, que era presidente da Câmara dos Deputados do PT, de quem eu era próximo, né? Ele, presidente, eu participei da campanha dele para presidência da Câmara Federal. Ele gravou um vídeo desmentindo isso. Foi divulgado um panfleto, o Paulo Rogério que encabeçou isso, sob as bênçãos do Tarcísio, lógico, mas espalhando para a cidade toda que tinha votado contra o 13º salário. Até desfazer isso, então foi um crescendo, eu estava num crescendo, estava uma diferença de 10 pontos no início do segundo turno, foi diminuindo, mas na véspera teve esse feriado, acabou perdendo por uma diferença pequena, não lembro, 3 pontos, uma diferença pequena. Mas então teve, mas isso é do folclore da política. Nós estamos aqui segundo mandato que você... No segundo mandato, você me perguntou se o Itamar... Não creio. O Bruno fez uma campanha muito oportunista, hábil, de renovação. A cidade tinha aquele negócio, né? Tarcísio, Bejane e Custódio. Era o trio. E ele novinho, com cara de novinho, fez uma campanha na televisão muito ágil, com uma linguagem mais moderna do que a gente utilizava, e sempre com essa coisa de precisamos renovar.
Não tinha nenhuma ideia clara, não. Precisamos renovar. E aí o povo foi nessa. Campanha tem isso, né? Tem coisa que pega na campanha, espalha. E aí foi isso e, infelizmente, foi isso que aconteceu. A última vez que eu conversei com o ex-prefeito Tarcísio Delgado foi em 2022, numa entrevista, né? Não, outras vezes a gente já se voltou a se encontrar, mas numa entrevista foi em 2022, ele com 87 anos, e eu fiz essa pergunta para ele sobre os ex-prefeitos e principalmente a relação com você. E ele disse que, olha, há muito tempo que eu não converso com o Custódio, a gente não se encontra, a gente não tem relação. Existe uma mágoa nessa relação por tudo que aconteceu lá atrás e de vocês não terem tido uma outra relação em vida? Nenhuma mágoa. Recentemente eu encontrei com o Tarcísio. Aliás, numa circunstância, a Meire foi operada no Hospital da Unimed, ela estava internada e o Rodrigo chegou no quarto e falou: o Tarcísio... Rodrigo é o seu filho? O Tarcísio foi internado agora. Aí, um pouco depois, eu saí do quarto, o Meire já estava no quarto, saí do quarto e perguntei: aonde que está o Tarcísio? Estava do lado da Meire, quarto do lado da Meire. Eu bati na porta, estava ele e o Paulinho, irmão dele lá. E foi uma festa. Se você memorar, fizer uma pesquisa aí, você nunca vai encontrar declaração minha criticando o Tarcísio. Nunca. Eu fazia restrição política a ele como normal, né? Já contei a base disso aqui, e havia diferentes estilos de fazer política e de fazer administração. Mas o Tarcísio foi uma pessoa muito importante, e eu nunca deixei de reconhecer isso. Foi uma pessoa muito importante na formação de toda uma geração de políticos. Eu falei isso no dia do enterro do Tarcísio, a declaração que eu dei foi nesse sentido. Você pegar o Tarcísio foi prefeito 2 mandatos, 1 de 6, 2 de 4. Isso. Né? 14 anos. Ele foi prefeito 14 anos. Eu fui prefeito 8. A Margarida, 8. 16. Mais 14, 30. Nós nascemos assim, e nós, não somente nós, eu, Margarida, Pestana, Reginaldo Arcuri, Rubinho, Romão, pessoas que têm destaque, alguns da política, outros fora da política, e todos nascemos de um movimento que nasceu na administração do Tarcísio. E a primeira administração do Tarcísio juntou uma equipe de primeiríssima qualidade, e que forjou muito da história de Juiz de Fora recente. Então, eu reconheço o papel que ele teve, inclusive na minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu era servidor público em Brasília e vim para Juiz de Fora e me propiciou toda uma trajetória, e eu sou grato a isso. E reconheço que, à medida que o tempo passa, a distancia, e os tempos hoje estão tão mais difíceis, os problemas estão mais graves, que aquelas nossas divergências parecem coisas pequenas, entendeu? Então, tudo isso fez com que eu nunca tive rancor, nem... Foi um afastamento político circunstancial. Agora, Custódio, você como prefeito, a Mercedes veio para Juiz de Fora na sua gestão. Aquele sonho que vocês tiveram, aquelas articulações... Primeiro você conta para a gente como é que foi feito o primeiro contato para vir a Mercedes para Juiz de Fora. E depois, você se sente um pouco frustrado hoje por aquela Mercedes que você trouxe não ser a que vocês esperavam hoje? Seguramente, começando pelo final, sim. Para nós foi uma luta de 2 anos. Começou com o Reginaldo, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, Reginaldo Arcuri, secretário da Prefeitura, ficou sabendo, através de laços familiares, que a Mercedes pretendia fazer uma fábrica no Brasil. A partir dessa informação, nós começamos a fazer todo um planejamento, com o envolvimento também do governo do Estado, que propiciou o que eu achava a maior vitória da minha administração Juiz de Fora, porque é uma empresa de renome mundial que colocaria Juiz de Fora... A sua primeira fábrica fora da Alemanha, inclusive. Primeira fábrica fora da Alemanha, que colocaria Juiz de Fora num mapa
de desenvolvimento num outro padrão. O que frustrou no projeto? Coisas totalmente independentes da nossa possibilidade de intervenção. A Mercedes falhou na escolha do produto. Escolheu um produto caro, com componentes importados, motor era importado. Mas eles trabalhavam com aquela previsão de paridade dólar 1 por 1. Sim, aí houve uma Era desvalorização R$1. cambial. Então, o Classe A, ele custaria, naquele tempo, se eu não me engano, R$48 mil. Porque o dólar era R$1. Aí houve uma desvalorização Houve uma cambial. desvalorização cambial, o carro dobrou de preço. Houve um acidente, mas o projeto, tanto é que o carro durou pouco tempo, o modelo, né, mesmo em termos internacionais. A fábrica ainda existe, ainda cria emprego, mas não realizou a aspiração que nós tínhamos de ela polarizar, atrair novos empreendimentos para Juiz de Fora. Mas aí eu sempre tive uma visão, e o Mercedes entra nisso, uma visão que o prefeito de Juiz de Fora não é um prefeito, não é um administrador só da cidade. Ele tem que pensar a cidade como um sistema econômico, né? Ele tem que agir para criar empregos, melhorar os empregos existentes, aumentar a produtividade da cidade, para gerar renda. E esse projeto não foi o que a gente esperava, mas houve outras iniciativas, como a Codem, que está lá até hoje, né? Que também veio na minha administração, e alguns outros projetos que nós tínhamos uma ação muito agressiva. Tanto é que o Reginaldo, graças ao trabalho que ele fez aqui, ele foi conduzido a secretário de Estado, né, de desenvolvimento econômico. Então, nós tínhamos essa concepção que eu acho que, infelizmente, só nós tivemos nas gestões de Juiz de Fora. Hoje, por exemplo, eu vejo a administração da Margarida administrando bem a cidade está bem conservada, que não é pouca coisa, mas eu vejo pouca ação de ver a cidade num processo de médio e longo prazo. E esse é um problema de Juiz de Fora. É uma cidade de muito boa qualidade de vida, mas que gera pouca renda. Nós já fomos uma cidade industrial importante, perdemos as grandes indústrias têxteis lá há muito tempo, depois perdemos todas as pequenas. Quando meu primeiro emprego foi trabalhar numa fábrica de meia. Eu tinha 17 anos. Juiz de Fora devia ter mais de 100 fábricas de meia. Era a Manchester Mineiro. Meia, cueca, camisas, famosas camisas de malha da Master e de outras empresas de Juiz de Fora. Isso todo foi perdendo. Juiz de Fora hoje praticamente perdeu a indústria. E a indústria é o propulsor, é o que gera renda, que vai gerando depois em outros setores. Eu ia até fazer uma pergunta em relação ao segundo mandato, mas já que você tocou nesse assunto, eu vou antecipar esse tema mesmo. Onde você acha que a administração da Margarida está sendo eficiente e onde você acha que ela precisa melhorar? Eu para ser franco, eu acompanho pouco, eu não estou com uma militância política de conversar, ficar pesquisando o que está acontecendo. Então, eu hoje tenho uma perspectiva como cidadão. E como cidadão, eu sou forçado a reconhecer que nós temos prefeito. A cidade está bem organizada, está limpa, está um visual bom. Agora, eu não tenho militância para dizer o que está acontecendo na saúde, na educação, que isso acontece na periferia da cidade. Aí você tem que estar em contato com as pessoas para ter informação. Mas, do que eu percebo, eu não estou habilitado para julgar o que está acontecendo em dois setores importantes, que é a saúde e a educação. Mas o que eu percebo é que a Margarida, que é uma pessoa muito competente, muito inteligente, tem muito comando, ela padece de um defeito que é um defeito de origem petista, que é curto prazo. Pensar só na próxima eleição. Quer dizer, eu não vejo uma ação na área de desenvolvimento econômico, por exemplo, em outras áreas eu não vejo uma ação e vejo uma ação negativa, que é uma marca também do PT, de privilegiar quer dizer, o
a administração existe para os servidores públicos, não os servidores públicos para a administração. Então, com ações que comprometem financeiramente a prefeitura no médio e longo prazo, no curto prazo dá conta. Você diminui jornada de salário, dá aumentos, como o Tarcísio fez com os quinquênios, até uns anos atrás, isso compromete a viabilidade futura do município, e não vejo também ações eficazes no campo de geração de renda. Mas não acho pouco, a cidade está bem conservada, acho que é um mérito da administração. É porque eu ia perguntar do segundo mandato, como o PC puxou o primeiro em relação à Mercedes, o segundo em relação ao hospital regional, que você começou, ele está completando 15 anos sem chegar a uma conclusão, começou na sua gestão, passou pelas gestões do Bruno, do Almos e agora da Margarida. Houve um equívoco lá atrás em relação à concepção do hospital, como ele seria construído, o local onde foi escolhido. O que você acha que essa obra que até hoje não... Não acho que tenha havido equívoco nem no local, porque é o único local praticamente da cidade onde você tem terreno, é o mais central possível, com o terreno da dimensão que você precisava. E precisava de um lugar que, de fato, como era a concepção do hospital regional de urgência e emergência, precisa ser um local de fácil acesso, não somente de todas as regiões de fora, mas também de outras cidades, que é um hospital regional. E ali é perfeito para isso. Então, nenhum problema na escolha, nenhum problema de projeto. Aí é mais um problema de acontecimentos, de tragédias eventuais. Quando eu saí da administração, nós tínhamos fizemos uma licitação, a empresa ganhou, a empresa, no final da administração, estava dando sinais de pouca viabilidade financeira, estava com dificuldades visíveis, atrasando salário de pessoas. Então, nós resolvemos rescindir o contrato. Não foi nem rescisão. Estava terminando o contrato, nós podíamos renovar o contrato, a licitação permitia renovar, ou rescindi-lo. Nós optamos por rescindir. Rescindido o contrato, eu finalizei as contas do convênio, devolvi o saldo do convênio para o Estado e refiz um novo convênio. Isso é dezembro. A obra parada há 10 dias. Refiz um novo convênio com o Estado, o governador Anastasia, em contato com ele, eu refiz um novo contrato com 60, se não me engano, 63 milhões novos. Quer dizer, a obra parada há 10 dias e um convênio de 63 milhões e a nova administração tendo que fazer uma nova licitação. Foi assim que eu deixei. Não tinha nenhuma deterioração, eram 10 dias, 15 dias de interrupção. Mais 2 meses, 3 meses para fazer uma licitação, a obra teria ficado parada 4 meses. O que veio depois disso, já não acompanhei de perto, houve um problema na licitação, houve problema de execução e pouca vigilância fazendo deteriorar, roubaram coisas. Então, agora, Custódio, o que a gente percebe também em alguns contratos é que algumas empresas ganham a licitação, não tem aquela saúde financeira que delas se esperava, porque elas vivem mais esperando o repasse. Ou seja, ela começa uma obra. Se houver o repasse do Estado ou por emendas, ela vai controlando a obra. Acabou o repasse, ela tem que parar, porque ela não tem quase capital de giro para acontecer, para gerar o seu próprio trabalho. No que eu acompanho de perto, que foi na minha gestão, não houve esse problema, que nunca houve interrupção do fornecimento dos recursos. Tanto é que eu devolvi saldo do convênio para poder prestar conta, você tinha que devolver. Tinha saldo financeiro daquele convênio, que eu não podia gastar porque rescindi o contrato. E devolvi, mas fiz um novo convênio, que a administração que seguiu a minha, do Bruno, recebeu um convênio recém-assinado de, se não me engano, 63 milhões de reais, que permitiriam, a custo da época, terminar o hospital. Então, é uma coisa... O caso do Hospital Universitário, mesma coisa. Obras muito grandes em que você não tem controle direto financeiro. Entendeu? Obras
gigantescas que são necessárias, mas você não tem o controle. Então, esses percalços poderiam acontecer. Infelizmente, eu perdi a eleição e não tive mais possibilidade, não posso ser responsabilizado pelo aquilo que aconteceu depois que eu saí. Mas do que eu posso dizer é que tinha saldo que dava para concluir a obra. Depois veio o governo Fernando Pimentel, ele disse que iria terminar os 6 hospitais. Ele deu uma entrevista aqui, numa das raras vezes que ele veio. Aliás, no centro da cidade ele não veio nenhuma vez. Ele deu uma entrevista, se não me engano, no hotel da cidade e disse, vou terminar os 6. Realmente não aconteceu. Romeu Zema também já está no seu segundo mandato. Estão terminando vários hospitais, mas o de Juiz de Fora continua, ainda está judicializado. Ou seja, nós continuamos no mesmo local. Agora, Custódio, você falou que não está acompanhando mais a vida da cidade, assim como você acompanhava. Você está aposentado mesmo? Assim, como é que é a sua rotina hoje? Recentemente, não tão recentemente, depois que eu saí do governo do Estado, eu sou aposentado como servidor público federal. E na minha ocupação, que é servidor público, administrador público ou político, eu não dependo de mim. Ou eu sou convidado, ou eu sou candidato, ou sou convidado. Mas então... você foi convidado pelo governador Romeu Zema a assumir aquele pepino da Secretaria de Governo lá. Sim, aceitei. Né? Aceitei. E foi... Ou você sabia que era um cargo perecível? Sim, uma das primeiras conversas que eu tive com o governador, você sabe que o governador Romeu Zema me convidou sem nunca ter me visto na vida. Né? Eu nunca tinha encontrado com ele. Eu fui convidado para um almoço com ele. Nesse almoço, ele fez lá as perguntas que queria fazer, me conheceu e me convidou para ser secretário de governo por indicação do Paulo Brandt, que era vice-governador. Numa das primeiras conversas que eu tive com o governador, das muitas, eu conversava com ele praticamente todo dia, eu contei para ele uma história que o Fernando Henrique falava, que chefe do gabinete civil, secretário de governo, é como fusível. Se a temperatura aumenta muito, você troca o fusível, entendeu? Queima o fusível e troca o fusível. Eu mesmo disse para ele. E foi o que aconteceu. Agora, foi uma experiência extremamente rica. Eu digo, Paulo, que eu aprendi mais nos 8 meses que eu fui secretário de governo que no restante da minha carreira política. Mas por quê? Porque você vê toda a... Quando eu fui prefeito, eu tinha muito controle, eu era o chefe, né? Eu comandava. Eu tinha a limitação da Câmara de Vereadores, mas sempre dei muito bem, sem problema. Mas lá eu vi como é que o poder, como é que as coisas estão sórdidas na política brasileira. Isso abriria uns 2 programas como esse aqui. A Constituição de 88 e as novas condições criadas com esse excesso de poder dos legislativos na vida administrativa tornaram o país e os seus executivos em geral quase inadministráveis. A Assembleia Legislativa, no caso de Minas Gerais, como o Congresso, no caso do governo federal, tem um tal controle sobre recursos e uma tal possibilidade de fazer leis criando impedimentos administrativos para o executivo que torna o poder inadministrável. Então, o executivo está completamente manietado por emendas parlamentares. Você contraria a Assembleia ou você contraria o Congresso? O Congresso ou a Assembleia faz uma emenda constitucional que não é sujeita ao veto do governador e do presidente da República. Resultado, hoje você tem o parlamento controlando 60 bilhões de reais num país que um Estado paralelo, não é um governo paralelo. E um governo irresponsável, porque o executivo, o governador, o presidente, responde para a sociedade pela administração. Quem responde pelos 60 bilhões que o parlamento executa? Só as urnas. E hoje o Congresso,
o regime brasileiro é um regime inviável, porque quem tem a responsabilidade de executar, de administrar, não tem dinheiro. E quem tem o dinheiro não tem responsabilidade e não aparece como responsável. E esse sistema vai se perpetuando. Quem é capaz de disputar a eleição como deputado hoje, que tem 100 milhões de reais em emenda? Ele tem 100 milhões por ano, 60, 70, 80, 100 milhões, dependendo do prestígio que ele tem, mas no mínimo 60 milhões, para distribuir para o município em coisas que não tem, às vezes não tem prioridade nenhuma para o país, aliás, às vezes nem para o próprio município. E ele cria... Nós temos currais eleitorais hoje, igual na época do coronelismo, mantido pelo peso das emendas. Com isso, você vai perpetuando e fazendo uma seleção às avessas na qualidade da eleição dos deputados em geral. Porque quem se sujeita a esse tipo de poder, que não tem mais uma linguagem política, não tem mais uma discussão programática, é só cada um lá tá para se eleger na próxima eleição. Na Assembleia, por exemplo... E não se muda, ninguém vai mudar uma regra que está ganhando. Na Assembleia você ficou 8 meses, mas já foram trocados vários secretários de governo. Sim. Também, porque também tem o caso, o governador Romeu Zema, ele custou entender como é que é o jogo político também. Ele não tinha nenhuma experiência política. Nenhuma. Você teve lá essa função também de mostrar como a banda tocava dentro da Assembleia. Você já tinha sido deputado estadual, foi federal e foi prefeito, então sabia como é que era a relação entre as duas casas. Em 8 meses, você passou por desgastes por conta também da inexperiência do executivo e do modo do novo também ver a política. Sim, é muito verdade o que você está falando, principalmente que o novo era muito novo. Hoje o novo já pendeu um pouco, mas era uma coisa insuportável. Insuportável. Os deputados do novo, inclusive, mas foi muito... É muito o que você falou, o desgaste é inviável. Não é à toa que já passaram, eu acho que no 5º secretário de governo. Sim, Bilac, Marcelo Aro voltou. E o que você falou, o governador no início não entendia nada de política. Realmente não entendia nada. Depois, ele tem uma característica, mesmo entendendo, ele tem uma característica interessante, porque ele não liga. Ele não liga. Ele perde, ele não liga. Ele vai no espaço que lhe resta, ele perde tudo na Assembleia. O acordo do governo de Minas com o governo federal que permitiria o governo voltar à normalidade financeira... Propague. A normalidade financeira. Obviamente de interesse público, obviamente de interesse do Estado. Não passa porque a Assembleia não quer dar ao governo condições de governar melhor. Está esperando o governador perder para um outro candidato mais favorável e eles aprovarem, porque obviamente é de interesse público assinar aquilo. Mas o Estado não pode ser governado com essa dívida. Mas, Custódio, duas propostas que a gente considera polêmicas é a privatização, agora a federalização da CEMIG, da Copasa e da Codemig, que foram barradas lá no governo do Itamar. Você se lembra muito bem, Eduardo Azeredo era governador de Minas, pelo PSDB, e ele fez aquele contrato com um consórcio americano para controlar parte da CEMIG. Itamar assumiu, cancelou aquele contrato e montou uma PEC do referendo. Ou seja... Como tem juiz de fora da decisão... Exatamente. Por propósito do Bruno, por influência... Exatamente. Ou seja, para privatizar essas empresas, tem que se fazer um referendo. Tem que perguntar também ao povo. O Zema não consegue hoje federalizar a CEMIG, ele está tentando agora a Copasa, porque os deputados resistem. Você é a favor da privatização da CEMIG, da Copasa? Eu acho que essas empresas públicas na área do setor elétrico, como do setor siderúrgico, elas foram criadas num período em que o único capital possível de gerar empresas como essa era dos governos. Não havia empresas privadas, não havia capital privado no Brasil capaz de criar uma CEMIG, Furnas, Eletrobras, não havia. Então, foi absolutamente necessário para o desenvolvimento nacional que os governos, diferentes governos estaduais e federais,
criassem as empresas necessárias e imprescindíveis para a infraestrutura básica de desenvolvimento do país. Hoje isso não tem mais nem sentido. Paulo, eu fui secretário de governo 8 meses. Não foram 3, 4, nem 5 reuniões em que eu presenciei de empresários ou setores empresariais se queixando com o governador que queriam instalar um empreendimento, às vezes até empresas agrícolas no norte de Minas, queriam criar uma agroindústria, mas a CEMIG pedia 3 anos. Conheço o caso em Juiz de Fora aqui do empreendimento que não tinha um transformador. 3 anos para levar energia que é suficiente, potência suficiente para instalar a empresa. A CEMIG teve um enorme papel na economia mineira, mas já era. Esse papel já foi cumprido. Ela não gera capital próprio, ela não gera lucro suficiente para expandir a ponto de voltar a ser uma mola propulsora do desenvolvimento mineiro. Isso é um fato. Mas hoje não se trata de privatização, se trata de mudança de propriedade do governo do Estado para o governo federal. Por quê? Porque o Minas tem uma dívida impagável com o governo federal. 170 bilhões. E como ela tem uma dívida impagável, ela não consegue financiamento para fazer os investimentos sociais e de infraestrutura necessários para o Estado de Minas. Então, o que foi um fator de progresso, hoje virou um impedimento. E é transferir para o governo do PT. Não é transferir para uma empresa multinacional. O setor como um todo, pelo caso do saneamento. A lei do marco de saneamento criou condições para que o Brasil precisa de um investimento gigantesco para ter 100% de saneamento para a sua população. O governo hoje não tem capacidade de investir nenhum governo tem. O governo federal investe 1% do orçamento. O que foi feito? De comum acordo com o Executivo, Congresso, uma lei facilitando o ingresso de capitais privados no saneamento. Se a Copasa ficar como empresa estatal, assim como no caso da Cesama, hoje nós temos quanto? 10% de esgoto tratado? Onde a Cesama vai gerar excedente para investir para que nós cheguemos a 100%? Na minha administração, passou de 3 para 10, porque eu peguei um financiamento, mas tive que pegar em nome da prefeitura, porque a Cesama não tem capacidade de endividamento para chegar em 10. Tive que pegar em nome da prefeitura, pegou o financiamento e transfere para a Cesama fazer o investimento. Mas a prefeitura também não pode esgotar a sua capacidade de endividamento para um setor específico, ela tem outras necessidades. Então, isso é uma demanda do tempo. A Assembleia não autoriza isso, não autoriza por razões políticas. É só para não dar mais meios de governabilidade para o governador. Se amanhã o Rodrigo Pacheco ganha a eleição, a Assembleia aprova isso no mesmo dia. Porque ela está cerceando o adversário de governar melhor e em detrimento do interesse do povo mineiro. Gustavo, a gente está chegando na reta final da entrevista. Eu queria lhe perguntar em relação ao Rodrigo Matos, seu filho. Ele vinha numa ascensão na política, foi presidente da Câmara durante 2 oportunidades, e aí, em determinado momento, ele perde a eleição. Tenta um retorno, não consegue. Nós somos pais aqui, né, temos filhos, a gente entende que os filhos têm a prerrogativa de criar a vida da forma como melhor lhe convém, mas os pais, em determinados momentos, intervêm para aconselhar, orientar e, claro, pensar no futuro melhor para ele. Qual a orientação que você tem dado ao Rodrigo? O que você vislumbra nele em relação à política? Ou você acha que ele deveria buscar outros caminhos ou ele pensa em buscar outros caminhos? O Rodrigo é um ser político, assim, ele tem vocação e talento para a política. Ele tem aquele algo mais que você nota em algumas pessoas,
que tem a percepção da política. Eu nunca tive, as pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar nisso, mas eu nunca tive uma influência direta na escolha do Rodrigo de ser candidato a vereador, as candidaturas que ele abraçou. Evidente que eu via com bons olhos, porque eu acredito na importância da política e como eu disse, acho que ele tem talento para a política. Ele perdeu uma eleição para vereador, perdeu de deputado, depois, no exercício da vereança, ele perdeu a renovação por essas circunstâncias normais da eleição. Eleição de vereador é uma eleição dificílima, né? E depois você retomar, sem estar ali no dia a dia, você retomar, a menos que você tenha uma atividade muito inserida em algum setor da sociedade que te alavanca. Então, eu acho que ele desanimou com aquela derrota, mas ele continuou participando politicamente, ele tem assessorado o trabalho como Charles Evangelista, e fica a critério dele. Realmente eu converso muito sobre política com o Rodrigo, mas sobre política nacional, a gente conversa, é natural, é o meu interesse e o interesse dele. Mas eu evito assim, aconselhar ou indicar. Isso é uma decisão que cabe a ele. E ele ainda é novo, tem o mundo, a gente não sabe as oportunidades que aparecem, né? Mas eu vejo com muito bons olhos qualquer jovem, qualquer pessoa que se interessa por política com seriedade, porque acho que é essencial para todos nós, né? E só fazendo uma rápida regressão, dentro da sua vida hoje, né, que você certamente está tem tempo para refletir em muitas coisas que passaram, não só na sua vida pessoal, mas profissional. O que você, avaliando hoje, tudo que você viveu, o currículo que você tem, o que você faria diferente daquilo que você fez, o que você mudaria dentro do seu histórico de trabalho, como prefeito ou como deputado? Como eu disse aqui, eu participo, milito politicamente desde 18, 19 anos de idade e tenho interesse por política desde que eu me entendo por gente. Eu, com 15 anos, já lia jornal diariamente, interessado na parte política, torcendo para um ou para o outro lado. Então, a política sempre foi o centro da minha vida. E eu fui para a administração pública como um subproduto dessa. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Por isso fiz mestrado em administração pública, depois também na área de política urbana. A decisão crucial que mudou a minha vida foi a decisão de ter aceito voltar para Juiz de Fora para trabalhar na administração do Tarcísio. Porque vamos lembrar, ainda era regime militar, eu era funcionário de uma fundação pública do governo federal e não podia ser cedido, né? Porque não se cedia um servidor para uma administração de oposição. Então eu pedi licença do trabalho e vim ganhando metade do que eu ganhava, com 2 filhos. Essa foi uma decisão crucial da minha vida, que muitas vezes eu me perguntei, e se eu não tivesse feito isso? Se eu tivesse ficado em Brasília, né? Eu acho que eu tomei a decisão certíssima. Mas você queria ser diplomata também, não queria? Não, isso foi muito atrás. Isso foi no curso de Direito. Quando eu entrei no curso de Direito, eu pensava, eu tinha essa ilusão. Depois eu pedi o Itamaraty, você escrevia para o Itamaraty, ele mandava as provas do último concurso do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas. Uhum. Quando eu vi as condições do concurso, eu vi que eu não teria condição. Primeiro, tem que falar 2 línguas fluentemente. Uma pessoa de origem como eu tinha, né? Meus pais não concluíram o primário. E naquele tempo os cursos de inglês não eram assim igual hoje, né? Não, ia falar fluentemente, não é? Você tem que ter um talento excepcional, ser um gênio, um talento excepcional, ou ter tido, como é de praxe na diplomacia, os filhos, porque eles já são condicionados. Então eu desisti dessa ideia lá já no 2º ano da faculdade
e fui aí para o campo da administração pública. Então, voltando à sua pergunta, Ian, pode ser pretensioso ou falta de imaginação, mas eu, percorrendo a minha vida, eu gostaria de não ter perdido aquela eleição. Quer dizer, eu gostaria de ter feito mais do que eu fiz e antes de que eu tomar consciência disso, para não ter perdido aquela eleição, porque ali foi um divisor de águas, né? Porque, tendo sido já prefeito 2 vezes, perdendo a reeleição, quer dizer, o Juiz de Fora sempre foi o centro da minha... Tanto é que eu abandonei 2 mandatos de deputado para ser prefeito. Sempre foi o centro, aqui eu me sentia relevante. A sensação de você chegar num bairro Granja Betânia, não tem uma rua asfaltada, não tem creche, não ter unidade básica de saúde. Você chegar e falar, agora eu vou batalhar, vou conseguir um dinheiro, e é o caso de Granja Betânia. Eu asfaltei o bairro inteiro, construí uma unidade de saúde e construí do lado da unidade de saúde um centro de lazer, e sendo que a escola do bairro foi considerada a administração Tarcísio, mas sob a minha liderança. Eu consegui um dinheiro no Banco Mundial, a escola funcionava no fundo da igreja, insalubre. Então, a igreja lá, a escola que chama União da Betânia, foi construída em regime mutirão, com dinheiro que eu consegui como secretário, depois como prefeito. Então, chegar na Barreira do Triunfo, fazer uma unidade de saúde, chegar na fazenda da prefeitura, onde hoje é o bairro Nova Germânia e Parque das Águas. Era uma fazenda da prefeitura. Fazenda que produziu o nabo mais caro do mundo. Era uma fazenda da prefeitura. Eu peguei aquela fazenda e construí 2 bairros com 700 unidades, 700 casas, com as pessoas, com energia solar, quer dizer, a água, a pessoa não paga nem conta para pagar R$60 por mês. O prazer que isso dá de realização é muito grande. Então, eu gostaria de ter tido a oportunidade de concluir, por exemplo, o hospital e fazer outras coisas, ou ajudar as pessoas, que é o móvel de quem está em política de boa-fé, ajudar as pessoas. Então, a única coisa que eu assim, revendo, que eu gostaria de ter feito mais de maneira a não perder aquela eleição, que antecipou a minha aposentadoria, de certa forma, porque não tem cabimento mais eu me candidatar em Juiz de Fora, não tem nem espaço para isso. E eu só me vejo aqui, e moro aqui, e fico torcendo para as coisas darem certo, mas, em suma, respondendo a sua pergunta, eu queria ter sido mais inteligente, mais esperto, e me mobilizado mais para não ter perdido aquela eleição. Custódio Antônio de Matos Filho, ex-prefeito de Juiz de Fora por 2 mandatos, deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, secretário municipal, técnico do IPEA. Bom, de novo, repito, um vasto currículo. Foi muito bom tê-lo aqui no nosso podcast. Nós arredamos para cá essa cadeira e você nos prestigiou bastante com as suas informações. Você me permite só fazer uma observação? Com todas. Eu queria só não fiz justiça a uma pessoa que foi, além do Tarcísio ter me convidado, foi o grande responsável por tudo isso que eu narrei aqui. Uma pessoa que nós privamos amizade, Ivan Vidal Barbosa Filho. Mentor de muitas lideranças também. O Ivan era vereador, Ivan foi meu colega de faculdade, meu melhor amigo de vida inteira, conheci na faculdade. E o Ivan voltou, depois de formado em Direito, fez uma viagem, voltou todo politizado, foi presidente do DCE, voltou para fazer o curso de História, e a partir daí, isso era ditadura. 74. O Ivan se candidatou a prefeito na administração, na eleição que o Tarcísio perdeu, né, para o Melo Reis, 76. 6 anos, mandato de 6 anos. Com o slogan, o slogan era vote contra o governo. Esse era o slogan. E ele era uma figura assim, guevarista, né, barbudo, tinha um discurso radical, se elegeu vereador
o vereador mais votado daquela Sim. eleição. E ele, como meu amigo, ele pôs na cabeça que eu tinha que voltar para Juiz de Fora para fazer política em Juiz de Fora. E muito graças a essa insistência dele, toda essa história que eu contei aqui. Então, minha homenagem ao saudoso, queridíssimo amigo Ivan Vidal Barbosa. E só para não estender muito, tirando, claro, sugestões, qual gestão você considera modelo na história de Juiz de Fora? Acho que são duas gestões que renovaram a política e a administração de Juiz de Fora. A primeira do Itamar foi excelente. Tem 66, 70. Tem um perfil semelhante à primeira do Tarcísio. O Itamar, a política de Juiz de Fora era uma política de roça, até essa gestão. E ficava Ademar e Olavo Costa revezando. Olavo Costa populista, o Ademar austero. E ficava revezando, mas tudo com política de roça. Não tinha interferência real na vida das pessoas. O Itamar, em 66, e eu lembro muito bem disso, foi o meu primeiro voto, e o voto era escrito. Você recebia uma cédula, tinha que escrever. E eu lembro que eu escrevi Itamar Augusto Cautiero Franco, com em letra de imprensa, tal entusiasmo que eu tinha eu comparecia a todos os comícios dele. Ele veio com uma linguagem de total renovação da política e realmente fez uma equipe jovem, muito competente. Murilo Ringel, secretário da Educação, Mauro Durante, secretário de Governo. Uma administração trouxe aquele Stepanenko. Alexis Stepanenko para planejamento, criou a Telemusa. O telefone de Juiz de Fora era precaríssimo, criou a Telemusa, que é uma empresa municipal de telefonia. Abriu a Independência, hoje que leva o seu nome. Primeiro, ele te prometeu na campanha de que ia abrir a Independência. Primeiro dia ele estava lá cruzamento com a Rio Branco. Não existia Independência. Bom, essa gestão foi formidável e a primeira gestão do Tarcísio também foi formidável. Uma equipe excelente, gente nova, às vezes sem experiência, mas com muita capacidade. E o Tarcísio foi um grande líder nessa administração. Ele empolgava com um discurso social e politicamente progressista. Nós tínhamos reuniões todo domingo em bairro, e a equipe toda, quando o Tarcísio para o bairro, recebia aquela feira de pedido, e o Tarcísio fazia um discurso entusiasmado. Foi uma administração muito interessante e uma escola para todos nós. Então, essa eu acho que são duas administrações e foram modelares, mais pela equipe. E eu também diria que o Melo, aí não mais como equipe, que o Melo era um visionário, uma pessoa apaixonado por Juiz de Fora, só pensava nisso e tinha ideias. Avenida Rio Branco, o que o Melo fez na Avenida Rio Branco, coisa de doido, porque tinha dinheiro, fazia, não tinha dinheiro, parava. Aquilo sacrificou a administração dele. Sim, mas o Melo não em 82, tinha uma equipe, ele não conseguiu, talvez pelo fato de ser arena, não atraía pessoas jovens, pessoas que estavam mobilizadas também em função da política. Então ele tinha uma equipe mais limitada, mas também é uma pessoa que merece muito crédito e fez grandes coisas, inclusive, e mais importante, a Avenida Rio Branco. Então são modelos, pessoas que... Juiz de Fora tem tido bons administradores, boas gestões, então, mas essas acho que foram que marcaram e que, para mim, serviam de paradigma. Bom, de 1 a 10 para o prefeito Custódio Matos. 8. 8. Maravilha. Custódio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Foi, sim, gratificante tê-lo aqui conosco, né, Ricardo? Eu quero agradecer também a presença do Custódio. E minha homenagem também aos dois, que são... O Paulo é um ícone, né? Eu já falei com o Paulo isso, acho que mais de uma vez. O Paulo seria um jornalista brilhante em qualquer lugar que fosse, né?
mas são pessoas, como eu falei que o Rubem Barbosa, que se acomodam com o conforto de viver em Juiz de Fora. Mas aqui é muito bom, né? E acabam numa cidade que não permite uma visibilidade numa profissão que exige isso, como a de jornalista. Mas em tudo que ele faz bem, né? Escreve bem, até radialista esportivo é excelente, narrando jogo de futebol, tudo, entende esporte, entende tudo. E você que teve um papel, tem um papel importante no jornalismo político. É o nosso maior influencer hoje. Mas eu aprendi uma frase que eu acho que é bem interessante. É preferível ser o primeiro em sua aldeia do que o segundo em Roma. Isso é verdade. Então, eu gosto do Juiz de Fora, me acolheu. Isso é verdade. E a ideia, só para não estender tanto, mas a ideia de trazê-lo para o programa, a gente conversava antes, conversava com o PC, é exatamente trazer a opinião pública. É um gestor que passou e teve 8 anos à frente do Executivo e tem ideias que podem ser compartilhadas com as pessoas. Pode-se não concordar com elas, mas podem ser discutidas. Então, o debate é esse. É você colocar na mesa, o escopo do programa é exatamente esse. Você colocar na mesa propostas, ideias, e dessas ideias, quem sabe, surgir aí. E para mim, só o fato de revê-los e conversar sobre a coisa que sempre me apaixonou, né? E depois de estar assim, fora do circuito, eu acho que para mim foi extremamente gratificante. Olha que nem falamos do Flamengo, hein? Você sofreu muito contra o Estudiantes nos pênaltis? Muito. E contra o Corinthians ontem? Muito, muito. Mais contra o Estudiantes, que era mais decisivo, né? Tá certo. Mas eu brincava com o Paulo que a única instituição brasileira hoje com a qual eu tenho afinidade, não tenho afinidade com partido, não tenho afinidade com o Congresso, não tenho afinidade com nenhuma liderança política, que são as minhas atividades. A minha única afinidade total, integral, é com o Clube de Reais do Flamengo. Mas quero te dar os parabéns, pelo menos você assiste o jogo, porque tem certas pessoas aqui na mesa que não têm coragem de assistir. Quando eu narrava futebol, eu assistia. Hoje eu não vejo na obrigação, mas tem tanto vizinho que grita que eu já sei quando o Flamengo ganhou ou quando perdeu. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Ricardo. O Sindicomércio, né, está sempre conosco aqui, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora e também o Sinteac, são os nossos 4 parceiros que nos dão a oportunidade de estar aqui sempre, toda semana com você, toda segunda às 8 da noite, um episódio novo. Muito obrigado pela sua presença, é muito especial também. Abraço a todos, até a próxima segunda.